Bom dia, terceiro ano. E aí, pessoal, tudo bem? Já estão prontos aí? Já mandaram a redação e o banner? É hoje, hein, gente? Publicação, faltaram poucos alunos. Alguns não entenderam um pouco a proposta, mas no geral eu gostei. Então vamos hoje para a nossa aula de redação, certo? Mas se tiver alguma dúvida ainda quanto ao trabalho que é para ser entregue hoje, está assistindo essa aula cedo, pode entrar em contato comigo, tá bom? Hoje teremos uma revisão de conteúdos. Estudamos 2 conteúdos até agora. Vamos dar uma revisada. O tempo nos permite. Temos muitas semanas de aula, não temos tanto conteúdo, tantos conteúdos assim, o que possibilita que possamos fazer essas revisões de conteúdos e essas análises de pontos essenciais e importantes dentro do que já foi estudado, tá bom? Então vamos lá. O primeiro assunto a ser revisado é a mini dissertação. Foi o nosso primeiro conteúdo dessa unidade. E a mini dissertação é uma proposta de texto que pode surgir. Pronto, não é uma coisa assim que acontece muito, certo? Mas que é importante que vocês saibam fazer caso venham a se deparar com uma situação dessa. Você pode fazer um vestibular, uma prova de concurso, uma seleção para algum estágio, algum momento importante da vida de vocês. E ao abrir a prova, você percebe que é uma proposta diferente da que você tem costume, justamente por limitar a quantidade de linhas ou por espaço que vem entre uma questão e outra já ser reduzido. Algumas vezes vem 2, 3 temas, 3 propostas com temas diferentes. Então você fica, eu faço o que aqui? É para fazer um comentário? O que é que eu devo produzir aqui? E naquele momento você não tem professor em sala para você perguntar, professor, o que é que eu devo fazer aqui? Aí você está diante de uma situação em que você precisa produzir uma mini dissertação, certo? Então a mini dissertação é uma produção de um texto dissertativo, de um ou mais, algumas vezes, como eu disse, pode aparecer 1, 2 ou 3, com no mínimo, com no máximo 20 linhas. Então você vai ter 20 linhas para produzir esse texto dissertativo de forma mini, um mini texto dissertativo. O que é importante que você saiba? O que é importante que você saiba é que você precisa seguir as estruturações, padrões e seus conhecimentos dissertativos também serão utilizados nessa mini dissertação. Então, tudo que você sabe fazer sobre texto dissertativo, seu conhecimento sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, devem ser utilizados na produção da mini dissertação. A única diferença é a quantidade de linhas. E por isso gera a dificuldade. Tem que ter um poder de síntese, um poder de resumir as coisas imenso. Isso porque você vai ter no máximo cerca de 10 linhas, o que significa que você pode estruturar da seguinte forma: sua introdução ter 3 linhas, seu desenvolvimento 5 linhas e a sua conclusão somente 2 linhas. Então, com essa divisão, com essa possível divisão, nós chegaremos assim a 10 linhas. Então, é dessa forma que deve ser produzida a mini dissertação. Além da mini dissertação, outro ponto que podemos revisar aqui é a carta argumentativa, que foi o nosso segundo conteúdo, né? O que é uma carta argumentativa? É uma carta, como já disse, e que você precisa argumentar. Argumentar sobre o quê? Pode ser uma situação de uma inconveniência na região que você mora, por exemplo, um esgoto que está a céu aberto e você precisa enviar uma carta argumentativa para a autoridade responsável. Pode ser uma falta de água, pode ser a rua, o asfalto da rua que está cedendo, pode ser diversas situações, podemos ter diversas situações, tanto na questão da comunidade como numa questão familiar, algum problema em sua família, algum problema pessoal, e que você não consegue muitas vezes ter acesso à autoridade responsável, mas você sabe o endereço do gabinete, você sabe o endereço da empresa responsável por estar causando aquele problema, e aí você produz uma carta argumentativa, certo? Mas como é que eu devo fazer essa carta argumentativa? O que é necessário para que eu produza uma carta argumentativa? São necessários 2 conhecimentos prévios, já existentes em você: organização e estruturação do gênero textual carta. Pronto, então se você não sabe, nunca fez, nunca se preocupou em saber como deve ser produzida uma carta,
aí você vai ter dificuldades. E também os seus conhecimentos dissertativos. Então, se você é bom em dissertação, o corpo da carta, o texto exato da carta, vai estar de qualidade, levando assim a pessoa a entender a situação, o problema é quem sabe ser convencido a resolver. Então são dois conhecimentos que você precisa ter. A questão de estruturação da carta, onde colocar local e data, que não podem ser abreviados, tem que colocar Salvador, hoje é o que? 22 de julho, né, de 2021. Também é importante ter o vocativo correto, prezado, se for uma pessoa que não tem um cargo específico. Se for uma pessoa que tem um cargo específico, precisa saber qual pronome utilizar, certo? Se é Vossa Eminência, se for uma pessoa religiosa, qual é a situação? Será que eu tenho que colocar algum nome, algum pronome de tratamento adequado? Ou posso chamar somente de Senhor? Isso é preciso saber. Aí vem um texto, que aí é a parte que eu quero destacar. Se você faz um bom texto dissertativo, você já vai precisar compreender uma grande modificação. No corpo do texto da carta argumentativa, a grande diferença é a necessidade de utilizar, sem exageros, a primeira pessoa. Então, o que você não pode fazer de modo algum em um texto dissertativo comum, que é utilizar o eu penso, eu acho, para mim, acho que, desejo, nada disso você utiliza. Já na carta argumentativa você pode e deve utilizar, porque uma carta é algo pessoal, mas sem exageros, para não parecer que você tem uma certa intimidade ou que você está muito apelativo, certo? Você usa a primeira pessoa, mas de um modo mais controlado, sem cometer nenhum excesso. Então essa foi a nossa aula de revisão, pessoal. Espero ter ajudado. Se alguém não assistiu às aulas anteriores e resolveu assistir hoje, já sabe que foram esses os assuntos estudados até então. Atividade para casa, página 132 somente. Trabalho hoje para entregar até 11h40 para que eu possa corrigir direitinho. Bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau.